Vamos lá, pode começar. Não, essa mesa redonda aqui é para a gente falar sobre esses profissionais de UX que muito rapidamente viram sêniores, tipo, de estagiário, júnior já dão um mega pulo para sêniores, e como isso atrapalha o processo de contratação e como a gente pode evitar algumas pegadinhas desse processo. Acho que vocês, como gestores, como leads, eu queria um pouco da opinião de vocês sobre esses candidatos, como vocês identificam, se vocês identificam, e o que vocês fazem para identificar essas pessoas. Quer começar? Como eu falei no final, na última pergunta, assim, eu acho que, primeiro momento, para essa pessoa mesmo é uma pegadinha do malandro. Acho que, assim, a partir do momento que ela começa a evoluir, crescer muito rápido, acho que você tem que ser a primeira pessoa a se questionar assim, cara, será que eu estou valendo isso tudo? Será que eu já sou essa pessoa? Quando eu me lembro uma vez, eu recebi uma proposta, você, eu quero que você seja diretor, o VP de produto aqui. Cara, desculpa, eu não posso ser essa pessoa. Acho que você tem que ser a primeira pessoa a se questionar. Então, por quê? Essa pessoa cresceu tão rápido, tão financeiramente, como você disse, como em carreira, será que ela aprendeu tudo o que é necessário? O quanto ela está sem dormir aí para ler ou estudar ou colocar na prática várias coisas. E aí, na hora de colocar na prática, como é que ela consegue evoluir outras pessoas ou consegue adquirir outras pessoas? Porque a partir do momento que ela está crescendo, tornando um sênior, e aí começar a representar a empresa, representar o time, se ela é especialista, se ela é coordenador ou gestão, como ela consegue ensinar outras pessoas, evoluir outras pessoas, consegue estar de frente para um diretor de produto e questionar, fazer as perguntas certas. Então, se avaliar, fala assim, será que você vai ser essa pessoa? Porque eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado disso. Na hora de chegar lá na frente, não é só grana. Eu acho que dinheiro todo mundo quer ganhar. Eu acho que isso você tem que evoluir na sua função de uma forma, primeiro, vertical, para depois falar assim, cara, deixa eu olhar de uma forma mais holística para a empresa e ser um gestor. Então, vai um pouco mais devagar. Às vezes vale a pena questionar. Quando a gente identifica essas pessoas, vai conversar numa entrevista e fala, cara, eu quero ser gestor. Por quê? Só para ganhar um salário maior? Talvez você está procurando uma empresa que te atenda financeiramente, mas não é uma gestão. E aí depois você vai se tornar um gestor muito ruim para as outras pessoas. Quantas vezes você passou por uma gestão que o cara não te apoiava, não te ajudava em nada? Então as pessoas têm que olhar um pouquinho para isso. E quando eu converso com alguém, eu percebo muito isso. Eu falo assim, cara, acho que isso aí é culturalmente de alguém e fala assim, cara, não, você está no caminho errado. Sério, você quer gerir pessoas? Analisa isso, dá um passo atrás. Bom, primeiro que a paleta tá legal, né? Tipo, tô vendo aqui. Tá mó legal. A gente tá de rosa e você já... Daqui é para isso. É o Design System aqui, tá um grid legal, enfim. Bom, eu acho que falar de senioridade, a gente tem que entender um pouco da dinâmica do mercado, né? Que eu acho que é um ponto bem importante, assim. Por que a gente fala muito de UX e virou agora, você entra no LinkedIn, bombando, né? UX, tudo que é UX, tudo é design. Eu acho que é muito pela necessidade. Eu acho que as empresas elas estão vendo no design e no design em si, não só nos designers, né? Eu acho que ela está vendo mais no design a importância de se investir, né? Então, o quanto que eu invisto, a relação do retorno, né? Enfim, tem vários estudos que mostram que empresas que investem em design, eles têm mais retorno em relação a outras empresas. E aí você tem um desafio enorme, que é a formação, né? Como que o designer ele consegue se formar, né? Se você for olhar quantos cursos tem hoje de formação de design, né? Sei lá, agora tem bastante. Se for olhar, sei lá, na época que eu comecei, eu não vou falar a época, não, brincadeira, foi 2 anos atrás. Não tinha cabelo nessa época. Todo mundo rindo, né? Nossa, que piadinha infame. Beleza. E aí, mas não tem de fato. Muito naquele começo era o quanto você lia, o quanto você estudava, era muito de você ir atrás, né? E aí chegou na questão da demanda. Então tem muita empresa buscando, poucas pessoas se formando. Aí você tem a relação da entrega com o do salário, né? Então a pessoa ela vai trocando de emprego, porque em alguma empresa talvez não tenha um plano de carreira específico, e ela vai para uma outra empresa justamente porque o salário é o dobro ou 30% mais. E aí eu acho que é um ponto, acho que você tem que pensar assim, o que eu quero de fato enquanto carreira? Então eu quero me desenvolver, entregar alguma coisa, ou eu quero acumular uma grana e beleza. A gente vai ter que pensar muito e refletir enquanto profissional. Essa é uma coisa que eu faço para mim, assim. Então, cara, onde eu quero chegar, né? Então, o que eu quero fazer? Será que eu tenho condições para chegar? Eu acho que isso, um ponto que a Alessandra trouxe que é fantástico. Assim, olha, você vai ser isso, vamos fazer. Eu acho que a gente tem que entender também o quanto você está pronto. Falar, cara, esse passo eu não estou pronto para dar, né? Ou sim, esse passo eu estou pronto. Então é isso. Assim, o desafio hoje para avaliar essas pessoas é que as pessoas trocaram muito tempo e
não se desenvolveram enquanto profissional. Muitos se desenvolvem muito rápido. Tem gente que, cara, é impressionante. Tem gente que de 2 anos para cá, 3 anos para cá, o cara subiu, né? A pessoa, enfim, ela subiu uma qualidade de entrega absurda. Tem outras pessoas que não, que tem um time de diferente de evolução, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso, avaliar a entrega da pessoa. Tem gente que fala assim, não, mas pedir portfólio para design, né? Para, sei lá, service design, ou pedir portfólio para UX design. Eu acho, cara, na verdade a gente quer muito, é uma coisa que eu gosto muito de saber, como que a pessoa solucionou o problema. Por que ela tomou aquela decisão? Acho que esse é um ponto. Ah, não, porque foi assim. Não, mas foi assim por quê? Me explica o porquê. Em que momento isso? Por que chegou nesse problema? Como que você identificou esse problema? Por que você tomou aquela decisão? Qual foi o caminho, os erros que você teve? Ah, não tive erro. Caramba, será que não? Né? Então, acho que é isso. É avaliar o quanto a pessoa está madura o suficiente para aquilo. É o quanto ela está resolvendo, fazendo a pergunta correta em frente a algum cliente, por exemplo, né, sabendo posicionar. Eu acho que a senioridade ela reflete um pouco. Eu acho que quanto mais sênior, menos técnico você precisa saber exatamente da feature específica daquela ferramenta de prototipação e mais solucionar o problema. Eu acho que no speech do Alessandro ele trouxe um ponto assim de, cara, beleza, eu fiz uma mudança de um botão por mais uma coisa, mas ele me retornou muita coisa porque ele de fato entende negócio e sabia que aquilo ia fazer. Eu acho que esse é um ponto da senioridade, né? Não é o quanto. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, cara, eu sou sênior porque eu domino a ferramenta tal de prototipação. Cara, você é uma pessoa que domina a ferramenta de prototipação. Não necessariamente ela é a melhor ferramenta para solucionar aquele problema. É ser assertivo, né, na hora de resolver um problema. Você comentou de ter uma autoavaliação da pessoa também, de falar, não estou preparada para assumir um cargo de tantas responsabilidades, mas é meio tentador para quem é jovem e tem uma oferta grande de trabalho e de dinheiro, fazer essa autorreflexão. Eu acho que também tem muito disso, você até pode orientar, mas é muito difícil da pessoa que é muito jovem, com dinheiro, assim, fazer essa autoavaliação. Que dicas você daria para quem está nesse momento, assim? Eu não sei se é quando eu recebi essa proposta na época, eu era jovem. Eu tinha cabelo na época, pra você ter noção. Então, careca já dessa piadinha. Mas assim, eu recebi a proposta, eu era jovem e era tudo que eu queria. Falar, ser VP de produto, cara, qual o salário? Pô, primeiro que tinha grana, segundo tinha um cargo. Você, quando é novo, você quer cargo, né? Você, quero aquele cargo ali, ó, VP de uma empresa, olha só, que legal, né? Aí eu parei e pensei assim, acho que todo momento você tem que fazer as perguntas. O que eu falei aqui na minha apresentação, faça sempre as perguntas. O que você quer? O Gustavo falou perfeito assim, é grana? Acho que assim, agora a gente tem bastante instituição ensinando o UX, o design de produto e por aí vai. O quanto essas instituições conseguem se atualizar tão rápido. E aí você tem que começar a se questionar de falar assim, cara, quais as perguntas que eu tenho que fazer para o cliente, quais as perguntas que eu tenho que fazer para a criação de produto e para a minha vida? Será que eu quero ser isso? Talvez crie uma estratégia. O que eu fiz nesse momento? Eu falei assim, você quer um VP, mas eu posso ser um gerente? Pode ser? Você sabe muito mais do que a gente. Eu acho que como gerente eu posso tentar entregar mas eu não sou esse cara que você quer ainda. Um cara desse é muito mais sênior do que eu. Então, às vezes, você questionar mostra muito mais maturidade, mostra muito mais a senioridade do que você falar assim, eu aceito, é isso, eu quero. Vamos fazer aquilo? Vamos, claro, quero ser, é isso. Então, você fala assim, eu aceito a grana, você está dizendo que aceita a grana, mas eu falo assim, por outro lado, eu acho que talvez eu possa ser esse cara aqui e te ajudar, talvez da mesma forma, a gente vai aprender isso, só que a cobrança vai ser diferente porque eu não sou esse sênior. Se você quer esse sênior, talvez busque outra pessoa. E você vai aprender também, né, no decorrer. Até chegar no cargo de VP mesmo, de ter todas as atribuições. Sim, porque vai chegar uma hora que a conta não fecha. O cara fala, você é VP. As pessoas souberem exatamente o que é aquilo, ou o cara do dia para a noite fala assim, cara, eu vou te dar um salário, sei lá, 80% maior do que o teu, cara, alguma coisa vai ter aí. De repente você não vai conseguir fazer uma entrega tão boa. Para e analisa que no final das contas vai dar 3 meses. Você vai falar assim, fui demitido. Mas por quê? Eles esperavam outra coisa. Então acho que autorreflexão, momento 1. E questionar as pessoas. É isso que você quer? Eu acho que numa entrevista questione. As pessoas não querem lá do outro lado. Quando eu entrevisto milhares de pessoas assim, é muita gente. Quando as pessoas me questionam a coisa, eu falo assim, eu quero conversar mais com essa pessoa. Elas querem ouvir isso, elas não querem ouvir a pessoa sim, quero ir. Isso. Acho que autorreflexão. Tá. Você tinha, né? Você pode complementar, Gustavo. Eu acho que um ponto que eu gosto muito de pensar é no propósito, né? Qual que é o seu propósito de vida? Tipo, beleza, meu propósito é acumular grana? Cara, você vai atrás da grana então. Meu propósito é
sei lá, fazer X coisas. Então, é muito entender, cara, eu vou para esse caminho, né? Vou tomar essa decisão, essa empresa é uma empresa que me ajuda a levar mais para o meu propósito ou não, né? Então, saber esse caminho é um ponto que eu gosto de pensar bastante, assim. Então, qual que é o meu propósito de vida? E aí eu sempre avalio todas as minhas decisões. Cara, eu vou fazer isso, não está muito próximo, então não faço, né? Tem uma história de um amigo, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também, e ele foi mais ou menos essa linha assim, cara, puta, esse é meu propósito para ser head de design e tal. Eu falei, cara, e o que você acha? Ele falou, cara, eu vou embora, puta, é uma grana legal. Eu falei, legal, manda ver, né? E se precisar de ajuda, pô, conta comigo e tal, a gente, tamo aí. E passou um tempo, e aí passou um tempo, ele me ligou e falou, pô, Gustavo, o cara era um puta UI absurdo, assim, o cara layoutava bem, o cara tinha bastante design interação também ali, mas ele era especificamente um bom UI, né, incrível assim. E ele virou para mim e falou, cara, eu não estou gostando. Ele falou, por que não? Ele falou, cara, porque primeiro eu preciso vender design para todo mundo, eu falo que tem que fazer pesquisa, mas ninguém quer fazer. Eu falo que a gente tem que trocar alguma coisa, ninguém quer aceitar. Eu falei, mas é muito mais porque eu acho que quanto mais sênior, mais político você precisa ser, e quanto maior a empresa, mais político você tem que ser. A gente fala assim, não, eu não misturo com política. Na verdade, a gente faz política do momento que a gente nasceu, no momento que a gente acordou, você está fazendo política com seu filho, né, negociando alguma coisa, você está sendo político com a sua família, que está negociando outras, político com as pessoas. Então, a gente entender que não necessariamente você é mandar, e na verdade não é muito mais. E aí eu gosto de um ponto que aí eu ouvi da Luísa, lá da Magazine Luiza, Trajano, o nome dela. Eu acho ela uma mulher foda pra cacete. Ela falou um negócio que é legal, assim, que você estar à frente, né, de um time, por exemplo, é muito mais você mostrar para a pessoa que ela pode muito mais além daquilo que ela acha que ela pode, né? Tipo, isso é uma coisa que me marcou na minha vida. Eu falei, cara, que legal, né? E de fato é isso, né? Então, estar à frente de um time, ou você ser sênior, ou liderar alguma coisa, você saber o que você vai chegar, né? Tipo, cara, fulano, você pode isso aqui, como que a gente consegue se desenvolver junto? Acho que um ponto que o Alessandro também trouxe na palestra dele, de desenvolver, né? De desenvolver a pessoa, né? Não simplesmente. Eu acho que esse é um ponto, né? Então, quanto líder, o quanto você se desenvolve. Mas também tem que entender, tem muitas pessoas, e aí tem muitas pessoas que falam assim, eu vou trabalhar naquela empresa porque fulano está lá e eu gosto de trabalhar com fulano, né? Então tem esse tipo também. Em algum momento você está junto com a pessoa para se desenvolver junto com ela. Em algum momento não vai ter mais aquela pessoa e você vai ter que se desenvolver sozinho, né? Então, como que é isso, né? Então, acho que tem um desafio bem grande aí nessa relação de senioridade, das tomadas de decisões. É legal essa relação de mercado e que o mercado tem disponível, né? Com relação até o que o Gustavo falou, talvez o mercado ele está evoluindo para ter essas outras formas de capacitar o cara que é muito bom em UI e trazer como um especialista, já que ele se sente realizado, mas ao mesmo tempo a empresa ela meio que coloca em caixinhas, para você subir de carreira você precisa ser um head de design. Então é muito mais ouvir e tentar moldar para que todas as partes ganhem e todo mundo se sintam realizado no que realmente está fazendo, e não de acordo com cargos e hierarquias, que é muito baseado no que já foi, né? Então essa mudança também eu acho que precisa ser levada em conta para que o desenvolvimento da carreira do design faça sentido para ele, né? Que tem a ver com o propósito também que você comentou e o que ele quer da vida, né? Se ele quer desenvolver mais soft skills, que eu acho que de soft não tem nada, né? Que são as habilidades de resolver problemas, que o Gustavo falou, que eu acho que só com a experiência realmente que a gente estava falando hoje de manhã, de repertório, que a pessoa realmente vai ter soft skills, e tem a hard skill que realmente você consegue encontrar. Já trabalhei com designers formidáveis que realmente fazem tecnicamente um bom trabalho. Quer complementar alguma coisa? Eu acho que eu vou complementar falando assim, o que o Gustavo falou é perfeito, assim. Eu acho que às vezes você deixa a onda me levar. Você deixa o mercado te levar e construir você, e às vezes vai chegar lá na frente e você vai ficar frustrado. Cara, o que ele falou foi perfeito. Chega gente lá que às vezes no final das contas tá virando um gestor de pessoas e o cara é um especialista. Isso não só para design, mas para desenvolvimento, para quem for. Isso eu já vi casos reais. Você deixa de ser um especialista que você adorava, de ser hands-on, meter a mão na massa e tal, para ser um gestor de pessoas, você está mega frustrado no seu trabalho. Você vai todo dia empurrando ali, cara,
caraca, não queria estar aqui, não queria fazer isso, tem um time gigante atrás de mim, tem um sei lá quem, você exatamente é político, tem que conversar com fulano, você deixou de meter, as pessoas falam assim, você deixou de ser hands-on e tal, coisa assim. Então, você vai deixar de ser hands-on, se você cada vez mais evoluir, deixar a onda te levar e não souber falar assim, que tal a gente começar a criar especialistas? Ou talvez, vamos um passo mais devagar, vamos começar mais devagar, começar a questionar mais. Acho que ele falou foi perfeito. Se você deixar a onda te levar, vai chegar algum momento você vai falar assim, para. E aí você já, talvez seja um momento que você vai ter que falar assim, se oferecer para o mercado e falar, eu já avancei muito, agora eu tenho que voltar. E aí como que você faz isso? Porque você já está lá na frente, as pessoas vão ver, cara, você tem, sei lá, 10 anos de mercado, ou coisa assim, você, sei lá, está no nível X, como que você volta? Piorou. Se você tem 3 anos de mercado, você é um gestor de tantas pessoas, você fala assim, cara, eu não estou feliz. E aí, como que você volta? Como que você faz isso? Questionar isso, acho que é importante. Eu acho que esse ponto do que o Rafa trouxe, muitas empresas não estão se preparadas, né? Porque ou você você é especialista, o próximo cargo é assumir algum time, né? Isso é um desafio, porque, cara, não é porque você faz bem alguma coisa tecnicamente, você consegue lidar com pessoas. E lidar com pessoas, muitas vezes, aquela pessoa ela não precisa saber tecnicamente alguma coisa, mas ela pode ser um puta gestor de pessoas, que ela sabe lidar com pessoas, sabe? Ela sabe compreender o ser humano, sabe entender o momento de cada um. Olha, nesse momento eu não preciso cobrar, porque eu sei o momento que aquela pessoa está passando. Nesse momento eu tenho que cobrar mais, porque essa pessoa eu consigo esticar agora um pouquinho a corda. Não, agora eu vou segurar. Esse é um momento, é totalmente diferente, né? E eu lembro que eu tive um pouco dessa linha de, beleza, cheguei especialista e ele falou assim, olha, agora próximo, aí era lead, agora tem que virar coordenador, porque senão a gente vai ter que demitir. Eu falei, tá bom, vamos virar coordenador. E aí eu comecei a falar, cara, mas e agora? Como é que é isso, né? Eu tenho que falar com fulano, mas cara, e foi um desafio para mim, foi um desafio enorme. E aí eu fui buscar naquelas pessoas dentro das empresas que eu estava, de pessoas que eram bons gestores de pessoas. Falar, cara, me explica, como que faz esse negócio? Porque, de fato, é muito diferente. Então, ou você ser técnico e saber muito bem. Cara, é uma delícia você sentar na frente do computador e você resolver um negócio ali. Você fala, puta, legal, resolvi. Vou lá, colaboro com uma galera, depois eu coloco meu fone de ouvido, ouço um reggae ali, de boa. Agora, quando você não consegue mais ouvir o seu reggae, quando você tem que, cada hora num projeto diferente, lidando com várias pessoas e sabendo gerir isso, é um desafio enorme. E a gente precisa, enquanto designer, aprender a lidar com isso, porque a gente não aprende, a gente não estuda isso, né? A gente aprende na nossa faculdade, na nossa formação, a dar respostas. A gente não aprende a questionar, a gente não aprende a lidar com complexidade, por exemplo, ou até ser questionado, né? Então, eu acho que esse é um ponto, e quando a gente fala de senioridade, é também um pouco da maturidade da gente de receber feedbacks. Eu acho que é um desafio enorme. Como ser humano a gente não consegue receber feedback? Ah, não, você falou muito alto. Pô, você faz isso. Não faço, né? Então, é a gente saber se autoconhecer e falar, cara, realmente eu faço isso, como é que eu vou fazer? E na empresa é a mesma coisa, saber o seguinte, cara, eu sou muito bom, né, sou um especialista, nesse caso do meu amigo, ele era um puto especialista nisso, e hoje ele está extremamente frustrado num cargo que ele não consegue lidar. E aí é o ponto, cara, ele falou, sabe o que eu faço? Eu viro UI, eu volto para ser UI, mas aí não vai pagar a grana que eu estou recebendo. Eu falei, cara, você que tem que escolher, né? Então assim, o quanto a pessoa. Então, eu acho que tem uma série de questões aí, soft skill, hard skill. Eu acho que cada vez mais senior, mais soft skill e menos hard skill você precisa ficar. Porque, cara, a ferramenta, você abre o Google, dá uma bela googada e aprende, lê rápido e sai aplicando, testando, mas a complexidade deu pau, você voltou, tomar algumas decisões complexas, isso a gente não aprende, a gente vai aprender com rodagem de projeto. E se você trocou de empresa em empresa e não entregou nada, será que você de fato é sênior? Exatamente. Tem um caso de um estagiário que a gente teve na empresa uma época. Ele era brilhante. Ele era muito acima da média, entregava coisas com muita qualidade de pleno para sênior. Só que a gente não podia falar isso para ele, porque ele tinha um ego que era, né, equivalente ao brilhantismo dele. Então, os feedbacks eram bem complicados, assim. Então a gente tinha que dar o feedback positivo, porque ele era bom, só que com moderação para que o ego dele não se inflasse. Teve algumas reuniões que a gente levou ele para reuniões de diretoria, e às vezes um diretor fazia uma pergunta que não era tão inteligente, né, na visão dele. E ele olhava assim, você é estúpido, por que você está me perguntando isso? E a gente ficava horrorizado, oh, meu Deus, o que a gente vai fazer com esse menino? Xingando o diretor de burro, sabe? Então, esse tipo de feedback acho que é muito complicado para dar, que tanto você falou da questão do especialista e gestor ser totalmente diferente. Ele não tem esse trato pessoal, esse cuidado de gerir pessoas, porque para ele é tudo muito simples, na cabeça dele é muito fácil. O que não é para todo mundo assim, né? Então, isso é
foi um grande problema para administrar. Hoje em dia ele está trabalhando muito mais isso, acho que ele já conseguiu superar a questão do ego dele, está amadurecendo, acho que a questão também da idade está melhorando. Mas com seus 20 anos é muito difícil você conseguir domar um gênio, né? Assim. Eu fico imaginando, né, cara, sei lá, trabalhei com pessoas de 20 e poucos anos, 30, sei lá, né, de uma certa idade. Minha idade. Isso, da nossa idade, né, 20 anos. E aí a gente olhava para essa galera e falava assim, cara, será que eu era assim com 20 anos, cara? E eu ficava meio preocupado, eu falava, caramba, meu Deus do céu, eu dei muito trabalho, né? Então, mas eu acho que é da maturidade um pouco, né? Daquela maturidade, da ânsia de ser, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou salvar o mundo. Fala, cara, não vai dar para salvar o mundo, né? Se contenta para arrumar a baia aqui, né? Que já tá bom já. Deixa ela organizadinho, que já resolve um pouco. Vamos um passo por vez. Sim. Acho que é um pouco da maturidade das pessoas. Vou até complementar uma coisa que você falou aí. Acho que até o especialista tem que saber lidar com pessoas. Sim. Porque na carreira em Y, eu falo muito isso lá dentro. Dentro da OLX a gente tem carreira em Y, até W. Aí o RH ouve lá fora e fala assim, cara, que louco, Y já é difícil de lidar, W. Mas realmente, você pode ser o especialista. E aí você é referência dentro da empresa. Então, quando você é referência, outras pessoas vão te buscar. Seja outras pessoas do seu time, e aí você tem que saber lidar com isso, para cada vez mais as pessoas virem a você. Você pode ser referência no mercado, você vai ser referência dentro da empresa. Cara, eu quero falar com a referência, eu tenho o X-Lead dentro da Research dentro da empresa. Então, seja o CEO, todo mundo vai nela, conversar com ela assim, eu queria conversar com você sobre isso. Então, seja, quanto que você tem empatia, maturidade de receber o feedback, tudo isso. Então, você não vai gerir pessoas, mas você tem que ser referência, saber conversar com as pessoas, evoluir elas, ajudar elas. Então, mesmo o especialista que não vai gerenciar pessoas, ele tem que saber como lidar com pessoas. Tem que gerir expectativas, né? Não. Exatamente. Acho que todo mundo tem que saber como lidar com pessoas. No seu grau ali, a diferença é que, exatamente, essa pessoa vai continuar sendo hands-on, metendo a mão na massa ali até o final dos tempos ali que ela quiser continuar sendo especialista, até ela ser realmente um gestor de pessoas. Sim. Tem uma pergunta, eu acho que só para mudar um pouco o foco. E quando na empresa só tem júnior na área de design recebendo funções de pleno e sênior? Como que a gente resolve? Como que é o amadurecimento? É que assim, isso é uma coisa que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu aprendi muito com, que é a pessoa que fazia assim, olha, mas isso não é minha função, porque eu sou tal coisa. Assim, eu recebo função que não é minha, certo? Mas eu tenho que fazer. Eu acho que o mais importante é solucionar o problema, independente disso. Se tem a galera júnior, alguém vai... Eu acho que assim, eu sempre me desenvolvi na base da bucha. Assim, eu lembro que uma época eu trabalhava de freela, o cara chegava para mim e falava, Gustavo, eu preciso fazer isso. Eu falava assim, não, fica tranquilo, eu sei. Aí entrava no Google como fazer isso, né? Mas para eu poder me desenvolver, isso me ajudou muito, né? Então, solucionar o problema. Independente do nível do que você... eu sou muito júnior, então tá bom. E aí eu acho que é um ponto que daqui a um tempo... Eu acho que está muito mesclado. Eu acho que não tem mais papel. O júnior vai até aqui, o pleno vai daqui até ali, o sênior vai daqui. Eu acho que a questão é o quanto a gente está entregando, solucionando o problema. O desafio do júnior é a maturidade, quanto ele tem para vender, para conversar com as pessoas. Isso é um problema sério. Mas eu tenho um pouco de desespero quando a gente fala assim, não, esse não é o meu papel. Porque, cara, na verdade, se a gente está aqui numa empresa, e é muito... Eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a implantar uma área de design dentro da TOTS, por exemplo, cara, a gente chegava para as pessoas, eram 3 caras, cada um numa área diferente, a gente batia na porta da galera, vamos fazer design. O cara, não, ninguém quer design. Aí o cara, pô, mas a gente precisa ouvir o usuário, a gente já sabe o que o usuário quer, né? Então, não, mas aí a gente... mas o designer é legal porque tua empresa faz isso. Ele falou assim, não, mas aquela empresa é outro segmento, não é o nosso. Então, assim, cara, e a gente começou a fazer coisas que não estavam na nossa atribuição. Cara, a gente assumiu o papel de outros cargos que não necessariamente era designado para a gente. Mas se a gente não tivesse feito aquilo, a gente não teria criado a área de design dentro da empresa. Então, eu acho que é isso. É o quanto você está encaminhando para o seu propósito. Sim, puta, vamos fazer, vamos se arriscar. Nesse contexto, por exemplo, a gente batia o horário lá, sei lá, 6 horas, batia o ponto para não mostrar para o gestor e ia para o outro lado do prédio trabalhar num projeto escondido, porque a gente achava que aquele projeto era um puta projeto legal para a gente fazer um case dentro. Ninguém falou para a gente fazer isso, a gente foi lá e fez. Eu acho que esse é um ponto. Então, se você colocou na sua cabeça que você quer fazer e você acha que é importante para isso, eu acho que não tem que ficar muito preocupado se está dentro do meu cargo ou não. Eu acho que é sempre importante. Uma frase, eu vi de um líder, falou, cara, se a pessoa está no cargo que está, não é para testar, é porque ela já transbordou na cadeira dela e já está pronta para esse cargo, né? Então, se eu só faço aquilo da minha atribuição, eu nunca vou transbordar, né? Nunca vou, enfim, tá pronto para a próxima cadeira, né? Então, acho que é isso. É sempre você fazer além daquilo que você está sei lá, escrito no papel ali, enfim. Não acredito muito em papel escrito coisa, enfim, mas tudo bem. Acho que complementando o que ele está falando aí,
Acho que a primeira parte é aceitar o desafio. Concordo plenamente. Aceitar o desafio. E a segunda coisa é, se você é um júnior pleno, as pessoas estão te passando muita responsabilidade, elas estão acreditando em você. E não só isso, elas sabem que, por você ser um júnior pleno, elas sabem que você não tem uma gama, um canivete suíço do que você vai fazer de frameworks, metodologias. Você está em aprendizado. Não só isso. Aproveita para se mostrar ao máximo, correr atrás e estudar muito. Porque o que eu vou falar é bom e é ruim. Mas assim, no final das contas, se der uma cagada, a pessoa não pode te cobrar. Ela não pode cobrar porque você não é um sênior. Então assim, é um momento que você pode crescer muito. E na hora que você entrega um sucesso, você vai falar, caramba, eu consegui fazer isso. Ou seja, a pessoa vai falar, cara, essa pessoa está evoluindo. Ah, eu errei. Beleza, errar faz parte. O importante é aprender com o erro. Faz parte. Tenha menos medo de errar. As empresas têm que ter menos medo de errar. Errar faz parte. O importante é você corrigir o erro rápido. Cara, errei, deu um problema, sei lá. Às vezes acontece, na OLX acontece muito isso. Sei lá, uma mudança que a gente faz, cara, milhões que a gente perde. Cara, evolui rápido. Vamos lá, corre atrás e vamos resolver. É isso. Não ter medo de errar e começar a crescer rápido. Aceita o desafio. Acho que o resumo é bem esse. Não fica nessa, eu sou júnior, eu sou pleno. O que eu posso estudar mais, crescer mais? Vai aceitando, conecta as pessoas que são importantes. Acho que tem muita gente no mercado que topa ajudar, sabe fazer as perguntas corretas. Eu acho que, assim, eu já fiz algumas palestras que as pessoas, assim, que ferramentas que eu uso? Cara, dá uma bugada nisso. Como que eu evoluo na área por causa disso? Pô, legal, vamos bater um papo aqui que eu vou te ajudar. É isso. Acho que conversa com as pessoas e aceita o desafio. Acho que tem uma frase que eu acho que ferramenta é igual vinho, né? Tipo, você fala assim, esse vinho, essa uva é boa. Cara, tem gente que gosta da outra e tanto faz. Então tem uma ferramenta que serve para você. Pronto. Entendeu? Né? Não existe uma certo e errado e tudo mais. Esse ponto que o Alessandro trouxe do Júnior, eu tenho uma história legal que eu sempre tentei assim, desenvolver mais, conversar com a pessoa num caráter de, né? Então tem gente que gosta mais, Gustavo, olha, fiz esse layout, o que você acha? Então, eu ia muito nessa linha, cara, mas qual que é o problema que você está resolvendo? Né? Tentar a pessoa refletir, e aí depois eles criaram até uma piada, depois eu fiquei sabendo disso, né? Ele fala assim, pô, vou conversar com o Gustavo, ele fala, pô, 3 layout, 4 banana dá igual um site, pô. E aí, porque a galera não entendia nada, e no final eu falei, cara, então tá bom, então tem um problema meu aqui que eu tenho que melhorar. Então, dependendo da pessoa, eu tinha que ser mais diretivo e outros mais consultivos, porque eu dava mais propostas e a pessoa ia encontrando o caminho, né? E aí eu comecei a aprender também a forma como eu ia lidar com as pessoas. Então foi um caminho nesse ponto. E aí chegou um menino, né, recém-chegado, assim, um menino bem júnior e tal, a gente contratou para de fato ensinar, e ele chegou, pô, eu queria fazer essa técnica, usar essa técnica nesse momento e tal. E a gente já tinha testado algumas vezes ela e não tinha dado certo. Mas como a gente tinha tempo de projeto, falou, cara, segue a vida, vamos fazer. E aí ele pegou, fez, a gente sabia que mais ou menos o que poderia dar de errado, e aí ele ficou com medo, e aí ele fez, deu errado, e aí ele virou pra gente e falou, eu falei, como é que foi? Ele falou, cara, foi super bom, nós tivemos vários insights. Não, então mostra os insights aí. Não, é que eu não consegui finalizar ainda, mas os insights são ótimos. Eu falei, não, mas mostra ali pra gente. Não, tá, putz, topzera os insights. E, cara, ele não mostrava, né? A gente sabia que estava dando pau. E aí ele pegou, aí eu falei, cara, vamos lá, abre o coração. O que aconteceu? Aí ele, não, é que não deu muito certo. Eu perdi um dia aqui para isso. Falei, não, mas espera aí, vamos lá. Você perdeu um dia. Então a gente tinha um ritual que era, cara, o que você aprendeu hoje? O que você quer compartilhar? O que você quer? O que você aprendeu? Né? E o que você quer aprender? Acho que esse era um ponto que a gente fazia muito, era o aprendizado. E aí ele falou, olha, eu aprendi que essa ferramenta não funciona para esse tipo de contexto por causa disso. Aí eu falei, então tá bom, então sua missão agora é ensinar para toda essa galera aqui em qual contexto, descobrir um contexto para usar essa ferramenta e compartilhar esse erro com outras pessoas. Né? E aí ele foi aprender, ele falou, então tá bom. E aí a galera começou a testar, ver que testar ferramentas a gente fazia o design do design. Né? Então, cara, eu vou testar uma ferramenta nova, não vai dar certo, eu tenho margem para isso, depois eu vou manobrar e vou testar alguma outra. E segue a vida, dá para fazer isso, né? Isso eu acho que é um ponto bem importante, assim. E aí o papel é o quanto a pessoa está pronta. Tem pessoas que são mais diretivas, olha, faz isso que vai dar certo. Tem pessoas que querem se desenvolver e pensar, refletir sobre o ser ou não ser, eis a questão. E aí é um papel de como fazer isso. É puta desafio, não é fácil, mas enfim. Tem uma pergunta aqui para o Alessandro. Uma pessoa perguntou, Alessandro, você acha que esse aceitar o desafio não vai contra ao aceitar se estiver preparado? O que eu falei lá no início, eu acho que vou usar agora a frase do Gustavo.
você tem que ser diretivo em alguns momentos, né? Aceitar o desafio é importante, mas você tem que saber se fazer as perguntas. Será que é o momento certo de eu aceitar esse desafio? Complementar, então. Acho que tem que fazer as perguntas, né? O tempo inteiro se perguntar. Desafio é legal, acho que isso é importante, mas o quanto um desafio você consegue entregar dentro daquilo? Vou te falar, então olha só, agora, a partir de agora, eu quero que você olhe para 5 designs dentro da empresa e você vai ser responsável de entregar essa métrica aqui. Vou aceitar esse desafio. Como sendo um júnior. Cara, calma aí, analisa. Entendeu? Você não vai aceitar um desafio muito louco. Acho que não pode levar tudo ao pé da letra. Questiona as coisas. Questionem. Acho que é legal vocês pensarem nisso. Questionem o tempo inteiro vocês e tudo que está vindo. Eu acho uma coisa que... teve uma pessoa de RH, uma estrangeira até, que ela falava muito assim. Praticamente, você bebe um copo d'água. Está bebendo um copo d'água, você está pensando. Não seja rápido, isso mostra senioridade. Toda vez que vocês vão perceber isso, que todo sênior, quando está conversando com você, um gestor, um diretor, eles não respondem assim, eu tenho que fazer isso. O que você acha? Eles pensam um pouquinho, te respondem em segundos. Eles não é assim, faz isso, faz aquilo outro, toca aquilo, tal. Não é uma fábrica. Então se questionem. Quando vocês estão conversando com alguém, a pessoa te dá um desafio, deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu analisar um pouco melhor, posso responder depois? Pode ser? Ok. Antes de aceitar um desafio. E aí você vê, isso aqui é difícil, isso aqui eu consigo. Acho que dá para aceitar. Tem algumas coisas que eu acho que eu consigo entregar. Vamos lá. Acho que é você se questionar o tempo inteiro, fazer as perguntas certas para você e dar um tempo. Respira, toma um copo d'água, preciso pensar nisso aí melhor. As pessoas não vão ficar assim, eu preciso para agora. Então desculpa, eu não vou conseguir te responder. Mas eu vou perder uma oportunidade, Alessandro. Não vai não. Com certeza não. Se a empresa quer fechar alguém tão correndo assim, analisa como vai ser sua vida nessa empresa. Pensa nisso. Sim. Eu acho que está pronto também, né, para aceitar e falar, cara, não sei. Né? Vou atrás e pesquisar também. Então, acho que esse é um ponto. A gente está com tempo ainda? Temos 5 minutos. Eu acho que essa questão de mercado é muito legal, tanto que esse tema foi muito do resultado da pesquisa da Saiba Mais, que sempre acontece no final do ano, e ele se divulga em janeiro. E essa questão da senioridade saiu muito pelo fato de alguns gestores ter colocado essa questão da senioridade, mas também é reflexo do mercado. E eu acho que agora está tendo agora também de novo essa pesquisa, em janeiro vai ser. Eu acho que cada vez mais o designer está nesse fluxo de demanda. Então, é entender realmente como dialogar e discutir por que o mercado está agindo dessa forma e por que os designers realmente estão nessa ânsia de mudar de emprego e querer subir de cargo rápido. Acho que o diálogo acho que é importante para que não deixar levando e fazendo uma bangu, né? Sim. Teve uma questão que vocês levantaram de autoanálise de entregável, né? De como você está melhorando. Aí uma pessoa perguntou aqui como que é o lance do eu keep. Quando você está sozinho, como você faz para mensurar e analisar as suas próprias entregas? Eu acho que é pedir feedback. Acho que a melhor coisa é feedback o tempo inteiro. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu faço one-on-one com o time, com os PMs, o tempo inteiro. Estou entregando. Chegar para as pessoas que são seus stakeholders, seus responsáveis ali. O que você acha do meu trabalho? Eu estou entregando o que você espera? Tem algo que você esperava mais? Pergunta às pessoas, sabe? O que você está fazendo? O que ela espera de você? Se esperava mais? Ali realmente você vai saber assim, eu estou atendendo todas as expectativas ou não? E aí naquele momento que você vai saber assim, o que eu tenho que evoluir? O que ela espera de mim? Se é uma empresa muito aberta, trabalha feedback muito bem, ela vai te dizer, espero isso de você, espero isso de você, espero isso de você. Legal. Então eu tenho que me desenvolver nisso. Então, ou ela vai dizer assim, cara, isso aqui meu está muito bem. E eu falo assim, eu tenho oportunidade de desenvolver a empresa também em outros âmbitos. Então é um momento quando você está na dúvida se você está indo bem ou não, se a empresa não tem esse processo, questiona. De novo, o que eu falo o tempo inteiro perguntem tudo, questionem tudo. Isso é muito bom, sabe? É praticamente aqueles 5 porquês. Estou indo bem, e aí? O que eu posso fazer melhor? Tem alguma coisa que você esperava mais de mim? Começa a fazer perguntas para saber se realmente você está sendo efetivo. No final das contas, se você está indo tão bem, você pode até chegar e falar assim, se eu estou indo tão bem, vamos conversar um aumentozinho aí? Fica a dica, hein, pessoal? Posso fazer a última pergunta? Pode. Hoje vocês, como gestores, acho que têm até mais capacidade do que o pessoal do RH ou headhunters que
que até faz um filtro na boa vontade para vocês continuar o processo de seleção. E como que vocês lidam com isso, já que vocês têm muito repertório e às vezes até olhando no LinkedIn já consegue ver se realmente é uma pessoa sênior, ou vocês falam, não, deixa com a gente, que a gente mesmo vai fazer todo o processo que vai ser mais eficiente, ou não, deixa eles fazendo o filtro, que aí a gente, enfim, eu gostaria de saber o ponto de vocês com relação a essa duplicidade, né? Que o headhunter ele pode até ter boa vontade, mas vocês estão ali sabendo o que realmente o perfil que vocês querem. Bom, vou começar. Primeiro, o que nós fizemos é trazer o cara que faz a contratação para dentro do processo. Então a gente ensinou para ele, cara, o que é um UI design? Então senta aqui, ó, esse cara que é UI designer vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que é um UX designer, sabe? O que é um pesquisador? O que é um service design? E aí para ensinar para o cara, entendi, porque, cara, assim, no começo era, olha, recebi um monte de coisa aqui, vinha o cara de front-end ao cara que fazia, sei lá, a um ilustrador. E você fala, cara, não era exatamente esse cara. Não, mas ele faz bonito. Não é, beleza, ele faz bonito, mas não era isso que a gente quer. Então nós trouxemos esse ponto. O começo foi bem difícil, depois a gente foi aprendendo a lidar com as pessoas e entender, olha, esse cara aqui é aquele cara que vai fazer isso, isso, isso. Aí a gente foi falando a linguagem que a pessoa entendia também. Porque muitas vezes ele não vai saber assim, não, ele precisa de um researcher que faz... Não, então, esse é o cara aqui que vai para a rua pesquisar com o usuário e ele tem mais ou menos esse skill, esse tipo de formação mais ou menos, e aí ele tem esse tipo de entregável. E aí a pessoa... O que é legal que teve um tempo, isso estou falando de TOTS, por exemplo, que o cara, ele fala, cara, encontrei um texto no Medium aqui desse cara que ele faz mais ou menos isso, né? Então a pessoa ia atrás e ia fazendo, né? E depois a gente dava aquela avaliada mais técnica, né? Mas ele buscava mais ou menos para filtrar, enfim, a gente, sei lá, abria um currículo, recebia 1000, então ele fazia pelo menos um filtro para a gente para receber alguns mais ou menos dentro da linha que a gente imaginava. Mas um ponto que a gente falava muito para ele, eu acho que só para que assim, eu não acredito que tenha senior full, sabe assim, eu sou senior research, senior UI, senior design interação, senior service design, não. Eu acho que eu posso ser um bom senior de research, eu sou um júnior em prototipação, eu sou um júnior em, sei lá, arquitetura de informação, né? E aí o que é legal, uma coisa que eu deixava bem claro para a galera é o seguinte, cara, olha, esse aqui é meu ponto. Então eu fazia a cada 3 meses essa avaliação, 1 a 1, a cada projeto. Então acabava de tempo em tempo fazer, olha, como a pessoa se vê, como eu vejo, como que os clientes veem a pessoa, para a gente conseguir fazer esse mapinha e entregar, olha, então você se vê dessa forma, eu estou te vendo dessa, os clientes estão vendo dessa forma. Algumas coisas, e eu matando outras não, aquilo que era o dissonante, a gente trabalhava em conjunto para ver o porquê que um achava 5, o outro achava 0. Por que isso? E a gente criava um planinho de desenvolvimento para ajudar essas pessoas. Então, olha, então aqui você falou isso, mas nesse projeto aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então isso não é mais ou menos o que a gente espera nesse papel. Olha, aqui você bombou, aqui você está mandando benzão, vamos continuar desse jeito. Mas era uma pessoa, então aí a gente falava, então se uma pessoa era mais full em pesquisa, eu não poderia avaliar ela como um júnior de interface. Então eram papéis diferentes. Então eu acredito que a gente e aí quando eu virava para o cara, eu falava, olha, eu expliquei muito bem para o cara de RH, né? Olha, então uma coisa é o papel de pesquisador, eu posso ser um bom pesquisador, eu também posso ter um skill de project leader, mas não necessariamente só para... Então é o cara que faz gestão do tempo, tomada de decisão, então são outros skills diferentes que um cara de interface vai ter, por exemplo. O cara de interface vai ter outros papéis. Então eu acho que é importante a gente analisar sempre o papel, o que eu sou hoje, né? Então, e o que eu preciso me desenvolver, quais são os skills que eu preciso me desenvolver naquele papel, né, que eu estou. Então é isso, eu acho que não existe ninguém full, assim, eu acho que bem, pode falar impossível é forte, né, mas quase difícil pegar alguém que seja full, sei lá, designer, full stack designer, um monte de coisa, agora tem vários nomes, né, full stack, é legal isso, sei lá. Eu acho que assim, trazer o RH para perto, primeiro momento, assim, educar ele, porque se você parar para ver, ele não atende só você, só o seu time. Eu já recebi casos, engraçado, Product Designer, né? A tradução é design produto. Design produto no Brasil é designer de móveis. E aí a pessoa me mandou o currículo de um designer de móveis. Aqui, arranjei alguns designers para você. Cara, você olhou o portfólio dessa pessoa aqui e tal, coisa assim, você viu o que ela faz? Então, designer de produto. Não. Então, assim, não dá para cobrar essa pessoa. Eu sei que a gente quer cobrar. Pô, me ajuda aqui porque minha vida também está ferrada. Mas aí não é escalável.
Não é. Uma empresa começar a crescer e tal. Então, educar essa pessoa, trazer ela para perto, participar de algumas entrevistas com você, selecionar alguns currículos, o que você olha, começar cada vez a ensinar mais essa pessoa. Ela tem de várias áreas da empresa. Então, como que ela vai conseguir te atender 100%? A partir do momento que você começar a ensinar ela cada vez mais, chama para um evento, chama para cada lugar. Eu me lembro que eu trouxe um RH no último ILA, quer dizer, era a Isa ainda. Ela falou assim, agora eu sei quem é designer, eu estou vendo um monte, assim, agora eu entendi quem é o designer. Eu falei, tá vendo? Até desde a fisionomia. Então, a pessoa vai aprendendo, vai chegar no momento que ela fala assim, agora sim, eu posso andar sozinha. Então aí, começa a tirar aquele cargo teu. Se você puxar a tarefa para você, falar, cara, deixa eu filtrar isso aqui, eu te mando, depois você fecha, cara, você não vai ter vida. Além das suas outras tarefas, você não vai ter vida, porque isso não é escalável. Você tem que ensinar essa pessoa a fazer o trabalho para você. Então ela vai aprender a ser um especialista daquilo, ou talvez não seja o especialista na função de achar um designer e tal, mas ela vai conseguir ter um filtro muito melhor, falar assim, ó, ao invés de entregar 50, eu entreguei 10, eu acho que esses 10 devem ser legais. Você vai falar, pô, realmente evoluiu. Então, pouco a pouco você vai crescendo aquela pessoa ali e ela vai ser uma parceira tua. Sim, eu tive um problema parecido que eu fiz um briefing para o RH, que eu precisava de um designer sênior de interface com experiência em telecom. Foi o perfil que eu passei. Aí a RH me mandou um portfólio de um cara que há 10 anos fazia flyer da NET, em papel. E ela chamou o cara e me falou, eu marquei a entrevista, ele está aqui já, você quer falar com ele? Aí a hora que eu vi o portfólio, eu falei, meu Deus, como que eu vou, né, tipo, dar o feedback pro cara que não é exatamente isso que eu estou procurando, porque ele só fazia offline. Eu briefei mal o RH. Também porque o RH não tem o conhecimento até para fazer essa chamada, mas foi uma lição aprendida. Acho que assim como você de trazer design de produto, o meu também. Tem um amigo meu que ele era coordenador de desenvolvimento, né, que era programação. O coordenador de programação era o cargo dele. Aí ele foi chamado para fazer uma entrevista numa televisão. E aí ele chegou, então, aí depois quando ele começou a fazer a entrevista, ele falou, cara, não é esse tipo de programação que eu faço, que era programação de grade, de anúncio, sabe? E ele falou, cara, eu não sou certo, mas o RH trouxe, falando, cara, coordenador de programação, pô, eu achei um monte aqui, ó lá, tá tudo, TDC, ó, vários coordenadores de programação. E então, errou, né? Então, acho que é importante essa comunicação com todo mundo. Sim. Bom, acho que a gente estourou o tempo. Obrigado, Gustavo, obrigado, Alessandro.